Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje iremos falar sobre os falsos cristos. Nos dias atuais, aparecem cada dia pessoas dizendo ser a reencarnação de Jesus. Arrastam multidões com seus ensinamentos inusitados. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, diz: porque surgirão falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganarão até os eleitos. No 25 diz: eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acredites. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós, vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Falsos profetas são aqueles que querem se passar por homens de bem e se aproveitam das pessoas ou dos cristãos para enganá-los. O mais famoso dos profetas do Novo Testamento é o falso profeta. Seria um aliado do anticristo e da besta, como diz no livro de Apocalipse. Jesus Cristo não é meramente uma pessoa que viveu, morreu e ressuscitou há muitos anos atrás. De acordo com a Bíblia, ele é o Deus Criador que viveu nesta terra como homem para derramar seu sangue e nos dar a vida e resgatar toda a humanidade do poder do pecado, de Satanás e da morte. Ele está vivo e dá a vida eterna a todos quantos o buscam. Falsos cristos são pessoas que dizem ser Jesus ou que dizem que eles são os verdadeiros salvadores. Os falsos cristos desviam a atenção de Jesus, que tem a verdadeira salvação. Os falsos cristos enganam a muitos. Eles querem a glória toda para si mesmo e querem ser adorados. Hoje eu trouxe aqui alguns. O polígamo Sergei Torop, que se nomeia Vissarion, da Rússia. Por um ano, difundiu ensinamentos de seu livro O Último Testamento de Cristo e arrebatou seguidores em 1992. Instalaram a Terra Prometida em uma vila. Era casado e trabalhava como guarda de trânsito. Com a crise após a fim da União Soviética, perdeu o emprego e despertou. Era Jesus, adotou o visual de Messias e aos poucos os discípulos ergueram a comunidade, produziam a própria comida e as garotas eram educadas para a vida doméstica e para seguir o marido e aceitar outra mulher na casa e dar 10% dos ganhos à igreja. David Moderninho, Inglaterra. A começar pela viagem alucinógena com cogumelos, que descobriu sua identidade em 2007. Disse que um espírito apareceu e deu a notícia. Desde então, anda com roupas brancas e sem sapato. O inglês foi agente secreto britânico, abandonou o posto quando, segundo ele, a agência coordenava a criação da Al-Qaeda. Hoje, ele anunciava o fim do mundo para 2012, critica o estilo de vida da sociedade e acha que sua missão é mostrar o caminho do amor incondicional.
Ele vivia com alguns amigos numa comunidade seminômade, ocupando casas vazias em Londres ou interior da Inglaterra. O grupo enfrenta problemas judiciais por invadir casas e se recusar a pagar pelas moradias. Alimenta-se dos restos que recolhe nos mercados e também curte ser mulher. Atende por nome de Dolores e se monta, e alega que isso não tem nada a ver com homossexualidade. É como balancear as coisas, os lados feminino e masculinos, como se ele pudesse esquecer que é o David. Jesus Múltiplo, Ernest Norman, Califórnia. Fundou a Academia de Ciência Urânios em 1954. Junto com a mulher, dizia que foi Jesus numa passada, além dos filósofos Confúcio e Sócrates. Promovia a compreensão interdimensional da energia, a união entre ciência e espírito. Norman morreu em 1971, mas o Unarius ainda se mantém e oferece terapia de vidas passadas para curar todo tipo de mal. Jesus Rastafari, na Etiópia, Jamaica. O viam como encarnação de Jah, Deus, ou a reencarnação de Jesus, regente e depois imperador da Etiópia, até pouco antes de morrer em 1975. Ele nunca afirmou ser Jesus ou qualquer outro Messias. No entanto, inspirou a criação da religião Rastafari e seus discípulos, hoje cerca de 1 milhão de pessoas. Henri Cristo, brasileiro, Nova Jerusalém, em Brasília. Álvaro Thaís obedece a uma voz que escuta desde os 5 anos. Aos 13, a pedido dessa voz, saiu da casa de seus pais adotivos e foi morar na rua. Viveu de bicos como astrólogo e garçom. Aos 31, jejuou por 4 dias. Foi quando Deus disse que ele era Jesus e deveria mudar o nome para Henri Cristo. Sua missão era pregar o amor, ajudar as pessoas a pensar por si mesmas sem ser escravas de religião. Em 1982, juntou uma multidão de uma praça em Belém, seguiu até uma igreja, arrancou o boneco de Jesus da cruz e atirou-o no chão. Passou 1 mês preso como desordeiro. Com a fama, viajou para dentro e fora do Brasil. Ganhou adeptos e seguidores. Tem agenda e vive numa chácara em Brasília, onde está a sede da Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Lá, sexo e carne vermelha são proibidos. As discípulas administram o lugar e gravam músicas de louvor a ele para distrair. Ele gosta de passear de moto, partidas de sinuca, e ele diz: a diferença entre ele e os falsos profetas é que eles só pensam em lucro por meio de benefícios materiais ou louvores egocêntricos. Jesus Jim Jones, na Guiana. O americano tentou a carreira política sem sucesso. Era adepto da miscigenação racial e do comunismo. Misturando seus ideais, criou a seita Peoples, Templo de Pessoas. Com problemas nos Estados Unidos da América, em 1978, mais de 900 pessoas cometeram suicídio. Ele não ganhou fama como Jesus, mas no fim da seita já admitia ser o Cristo reencarnado. Jesus Venenoso, em Tóquio. Líder da seita Verdade Suprema, arquitetou
atentando terrorismo no metrô de Tóquio. Em 1995, seus seguidores jogaram gás sarin nas estações, atingindo 6.000 pessoas. 12 morreram. O plano era provocar uma guerra e aumentar sua influência no país. Ele dizia ser reencarnação de Shiva, um deus hindu, Buda e Jesus. Acusado de 13 crimes, foi condenado à forca. E.T. Marshall, Iowa, Estados Unidos da América. Ele afirma que o Espírito de Jesus voltou à Terra em seu corpo, mas ele precisou ter um ataque cardíaco para se dar conta, aos 39 anos, recém-divorciado, era professor com talento para música. Numa EQM, experiência quase morte, descobriu ligações extraterrestres da alma e concluiu: nosso corpo é só um container para a alma, espírito de outro planeta que desencarna aqui como humano. Assim aconteceu há mais de 2.000 anos, quando o espírito entrou no corpo de Jesus e voltou. Quando ele saiu do coma, começou a procurar almas que teriam chegado numa nave e se dispersaram ao pousar. Ele via seus seguidores na seita Portão do Paraíso como membros daquela tripulação. O culto buscava a volta no planeta original, dizendo que seus espíritos seriam libertados. Orientou os discípulos a cometerem suicídio para encontrar a nave que os levaria de volta. Em março de 1997, quando o cometa se aproxima da Terra, 39 pessoas, inclusive o líder, tomaram uma dose letal de barbitúricos com molho de maçã, pudim e vodka. Encarcerado Michael, Novo México. Entre seus seguidores, previu o fim do mundo para 31 de outubro de 2007 e não acertou. Pediu que algumas discípulas tirassem a roupa e as tocou, e foi preso em 1989. Convenceu alguns adventistas a abandonar a igreja e segui-lo, numa vida sem pecados. Em 2000, ouviu Deus dizer que ele era o Messias. Ele era guiado pela voz dos céus. Ao ouvir relatos sobre nudez, a polícia age em dezembro de 2008. Ele foi condenado a 10 anos de prisão com várias acusações, vive sua própria via crucis na cela. José Luiz de Jesus Miranda, Miami, Estados Unidos da América. É chamado de Papai ao fundar a igreja Crescendo em Graça há 25 anos. Porto-riquenho, virou Jesus Cristo homem. A vida dele mudou em 1973, quando 2 espíritos avisaram que Deus entraria no seu corpo, como aconteceu com Jesus. Fundou o ministério estudando a Bíblia e concluiu que Paulo e não Pedro seria o real porta-voz dos ensinamentos cristãos, e seu papel foi corrigir esse erro. Ele afirma que veio para desfazer a apostasia que oprime, empobrece e entristece a igreja. Para seus fiéis, o 666 vira tatuagem e tem significado positivo. Disse que o mundo acabaria em 2012 e só os predestinados seriam poupados, no caso ele e seus seguidores. Seus discípulos pagam dízimo e a oferta é de valor livre. Dá para ver que ele errou ao afirmar que o mundo terminaria em 2012.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que deixem o joinha, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e façam um comentário. Agradeço a todos pelo tempo de vocês.